preenchimento peniano. Você já ouviu falar sobre isso? Ou você tem medo de consultar um urologista? Eu sou o Dr. Murilo Murata e saiba que o seu exame de rotina hoje pode te evitar um problema de saúde sexual lá no futuro. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Imagem e Essência. Aqui é mais do que moda, é sobre sentir-se bem por dentro e por fora. Aproveite e se inscreve no nosso canal no YouTube Imagem e Essência Podcast. Eu sou Gabriele Scheiben. E eu sou Carolina Haupt. E gostaríamos de agradecer primeiramente ao nosso patrocinador, a Blink. Roda o spot. E hoje o nosso episódio é destinado exclusivamente para os homens. E vamos falar de um assunto que ainda tem muita polêmica. Vamos falar sobre saúde íntima masculina e seus tabus. E para isso nós estamos com o urologista Murilo. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente, participando. Boa tarde, meninas. Obrigado Boa pelo tarde. convite. E hoje nós vamos, então, desmistificar um pouco esses tabus e falar um pouco sobre a saúde masculina e entender o porquê que o homem, talvez, ele procura menos a ajuda dos médicos e os serviços de saúde para algum tipo de tratamento, para alguma prevenção, diferente das mulheres, que são um exemplo a ser seguido nesse aspecto. Então, para você de casa, já fica de olho aí, porque nós vamos falar um pouquinho de câncer de próstata, né? Já que estamos no Novembro Azul, mas também falaremos de assuntos super interessantes, né? Preenchimento, desempenho e muito mais, né? Disfunção. Então, já fica de olho aí, porque hoje o assunto promete. Então vamos começar falando do Novembro Azul, né? Que a gente já falou do Outubro Rosa mês passado para as mulheres, então o que é esse Novembro Azul? Então, o Novembro Azul foi uma iniciativa que começou em 2003 na Austrália, então, para chamar a atenção sobre o câncer de próstata. No Brasil, ele veio em 2008, então foi o primeiro ano que começou esse movimento do Novembro Azul aqui, e ele é um movimento que veio se intensificando e crescendo. E hoje, acho que o Novembro Azul, a grande importância dele não é o câncer de próstata, mas sim a saúde masculina num geral. Então, acho que ele serve como um alerta para os homens para a procura do serviço de saúde. Porque os homens, eles têm essa coisa cultural de talvez procurar menos o serviço de saúde, essa coisa de ser o super-homem, de ter medo, às vezes, de encontrar algum tipo de doença. Então, existe esse aspecto mais cultural do homem procurar menos o serviço de saúde, e acho que o Novembro Azul ajuda nesse empurrão. Então, ele ajuda o homem a vir procurar o médico. Então, Isso é interessante, né? Porque a gente vê a maioria, não preciso ir no médico, né? Ou mesmo a mulher sentir uma dor, ela já vai no médico. E a gente tem esse costume, né? Que nem a gente falou no episódio, né? A mulher é acompanhada ali, depois do pediatra, né? A primeira menstruação vai no ginecologista, tem a menopausa, então tem todo o acompanhamento. Então, o homem não tem, assim, vamos dizer, essas fases marcadas, né? Não tem menstruação, não tem menopausa ali, então ele acaba deixando de lado. E ainda, além disso, eu acho que tem muito preconceito, daí a gente voltando, no Novembro Azul do câncer de próstata. Daí eles não querem ir. Exatamente. O câncer de próstata tem isso, do exame digital da próstata, o toque retal. Então, isso acaba assustando um pouco os homens e talvez isso acaba até afastando um pouco. Por isso que eu acho que essa pegada da gente falar mais da saúde masculina num todo, talvez seja uma coisa que aproxime um pouco e tire um pouco esse medo que o homem tem do exame do toque retal, que a gente vai conversar um pouco aqui, vamos explicar que não é nem o fim do mundo, ninguém morre por isso, ninguém vai mudar a opção sexual, que acho que é o grande medo dos homens por esse exame do toque. Também não é um exame tão doloroso. Eu falo, as mulheres, o exame
físico da mulher ali, de coleta de preventivo, é muito pior, é muito mais desconfortável, se a gente for pensar assim, do que o exame digital do homem. Então, acho que o homem tem que procurar mais o serviço de saúde, isso que vocês falaram, de que o homem não tem esse segmento de rotina, como a mulher tem desde de que começa a menstruar ali. O homem, muitas vezes, só procura o médico quando tem algum problema de saúde. Quando tá muito grave já, né? Quando tá muito grave, ainda por cima. Já tá. E por isso que os homens morrem 7 anos mais cedo do que as mulheres. Então, a expectativa de vida do homem hoje, ela é 7 anos a menos do que as mulheres. E a gente sabe que se a gente, talvez, tenha uma mudança nesse padrão de busca de atendimento, a gente pode, talvez... Igualar ali. Igualar uma mudança isso. de comportamento. Exatamente, é uma mudança de comportamento. E tem alguma idade que o homem tem que começar a muito procurar bom. urologista? Tem pro acompanhamento no geral, alguma coisa assim? Isso. O que a gente recomenda é que desde a adolescência. Então, porque o urologista, a gente vai cuidar do câncer de próstata lá. O câncer de próstata, a gente vai começar o rastreio lá nos 50 anos de idade, né? Para quem não tem histórico familiar. Para quem tem histórico familiar, a gente adianta um pouco 45 anos de idade ou 10 anos antes da idade do familiar que teve o câncer de próstata. E aí, então seria uma idade para começar o rastreio de câncer de próstata. Mas desde a adolescência, do início da atividade sexual, já é interessante para ter algum tipo de orientação, até com relação à contaminação de doenças sexualmente transmissíveis, desenvolvimento da genitália. Então, tudo isso pode ser acompanhado pelo urologista já desde a adolescência. E é bom que daí já vai conhecendo o médico, né? Porque Não, a já gente vai conhecendo no... o médico e já vai já fazendo esse vai acompanhamento, no médico, né? daí depois vem a gravidez, ele acompanha, vai acompanhando as fases também, daí você acaba tendo mais intimidade, assim, né? Com a Daí às vezes pessoa, você né? chega para fazer de cara um exame de próstata, ele não se sente, né, confiante, daí já tem uma intimidade, assim, vamos que dizer, o uma homem confiança. Vamos considerar que ele ficou 50 anos sem fazer nenhum exame e nunca foi no urologista, né? E já chegar a 50 já tem que fazer o exame de toque, já fazer, aí o cara se assusta, né? Exatamente. Então é interessante que já comecem bem antes para já se acostumando, né? Exatamente. E, claro, nesse acompanhamento, talvez iniciando antes, a gente vai fazer o rastreio de outras doenças. Então, por isso que eu falo, o Novembro Azul talvez não seja só para o câncer de próstata. A gente tem que pensar nas outras doenças que têm uma grande mortalidade. Então, doenças cardiovasculares. Então, a gente vai procurar medir a pressão na consulta, ver colesterol, ver o diabetes, esses exames que a gente já pode ir se adiantando ali em idades mais precoces, né? Não esperar chegar nos 50, a gente já vai fazer esse acompanhamento para talvez começar a tratar essas coisas e evitar com que esse homem lá com 50, 60 anos vai descobrir um diabetes, um câncer, uma pressão alta, alguma coisa assim, um colesterol alterado, só nessa idade. Então, acho que o acompanhamento, ele não é focado só na parte urológica. Talvez a gente tenha que ver o urologista hoje como médico do homem. Como a mulher vai ao ginecologista, talvez o homem não se sinta, vou num clínico, vou alguma coisa, mas às vezes ir num urologista para que seja o médico que vai ter esse acompanhamento aí durante a vida dele. Eu acho que falta até essa informação mesmo, porque você falando aqui para mim, eu já penso, não, tem que ir no cardiologista, porque ele falou disso. Então, o urologista já vai fazer todo esse rastreio. Claro, se tiver alguma alteração, alguma coisa, ele vai encaminhar você para o médico, para algum né? especialista, isso. Se a gente diagnostica alguma coisa, não. Aqui a gente vai encaminhar para alguém que talvez tenha um conhecimento mais específico, mas como um acompanhamento geral, acho que o urologista é um bom médico para fazer esse acompanhamento dos homens ali desde a adolescência. Então, para o pessoal de casa, né, que tem os homens, já começar esse acompanhamento já desde consulta. cedo, já vamos marcar a consulta no urologista, não esperar chegar nos 50 anos. Então, já começar desde cedo esse acompanhamento. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente nem pensa nisso, né? O próprio homem não pensa, por que eu vou no urologista se eu não tenho nenhum problema, né? Exatamente. Então, o homem acaba procurando quando tem problema de saúde. Então, outra doença da próstata que traz muito homem para o consultório do urologista é a hiperplasia prostática benigna, que é outra doença da próstata, que não o câncer, mas que traz sintomas. Então, problemas para urinar, dificuldade miccional, algumas coisas. Então, isso acaba trazendo muita gente para o consultório. A disfunção sexual é outra causa que traz muito homem para o consultório, muitas vezes. Então, são algumas doenças já que se apresentam com alguns sintomas e que acabam chegando no consultório do urologista. E, claro, a gente vai tentar resolver esse problema e a gente tem que pensar nesse acompanhamento conjunto já. Veio pela hiperplasia? Já vamos fazer o rastreio do câncer de próstata. Tudo, né? Veio por disfunção sexual,
uma das causas da disfunção sexual é a doença aterosclerótica, a doença cardiovascular. Então, o mesmo mecanismo que leva a um infarto, a um derrame, é o mesmo mecanismo que vai levar à disfunção sexual muitas vezes. Então vamos no médico, viu? Vamos já começar Já a que se de cuidar, infarto e derrame ele não tem medo, mas a disfunção Mas a tem. disfunção sexual muitas vezes ele tem. Então, às vezes, medo. a gente cansa de diagnosticar diabetes, hipertensão, colesterol alto, quando o homem chega, às vezes, vem ali por um problema de impotência, fala, ó, tive um problema, falhei com a minha esposa. E a gente vai ver e, no fim, acaba descobrindo uma causa por trás disso. E por trás disso, aí entra outro ponto que a gente vai tocar na consulta. Hábitos de vida. Cigarro, bebida alcoólica, sedentarismo, dieta inadequada. Então, assim, acho que por isso que é tão importante, às vezes, isso, porque o homem vai por uma coisa urológica, pontual, e a gente acaba abrindo esse leque para tentar descobrir, e a gente chega em outras coisas que muitas vezes ele nem imagina que tem relação com o problema que ele está tendo. E essas outras doenças hoje. podem interferir nesse desempenho sexual dele. Sim, com certeza. Então, são as principais causas que vão levar a alterações sexuais, são essas doenças crônicas aí que a gente tem, né, hoje, do mundo moderno, pelo sedentarismo, estresse, dieta inadequada. Então, isso é o que leva, é o começo do problema e que, com o desenrolar dos anos, vai acabar afetando, às vezes, a parte sexual e, num ponto mais para frente, um infarto, às vezes alguma coisa até mais grave, né? E sempre tem uma causa, assim, física, vamos dizer, de doença, ou essa disfunção também pode ser emocional, alguma coisa? São duas causas, então pode ser as duas causas. Então, pode ter essas causas físicas e também existem causas emocionais. E aí a gente vai ter que investigar e entender isso. Existem algumas outras causas orgânicas, como os distúrbios hormonais, que também podem trazer isso. E a gente vai tratar isso com reposição hormonal, alguma coisa assim. E as causas emocionais, na maioria das vezes, isso está relacionado com a parte psicogênica, de estresse, ansiedade. Então, isso é muito... Hoje isso é uma coisa muito, muito frequente de a gente ver. E aí até em idades mais novas. Então, pacientes muito novos hoje, com problemas sexuais, sem distúrbios orgânicos, vamos dizer assim, mas que por estresse, por ansiedade, por causas emocionais, acabam tendo problemas de disfunção sexual. Então, por isso é importante já procurar o urologista para identificar essas causas, né? Porque a maioria dos homens... Posso estar falando errado, mas a maioria já vai na farmácia, já compra um remedinho. Tô com disfunção, então eu vou tomar esse remédio aqui que vai resolver meu problema. Mas, às vezes, o problema é outro problema, né? Exatamente. Então, o remédio, nesses casos, ele vai funcionar. Então, esse paciente que vai na farmácia, ele vai comprar o azulzinho, né? O Viagra, Tadalafila, a Sildenafila, vai comprar algum medicamento. Esses medicamentos, eles funcionam e eles são o tratamento. Muitas vezes, mas eles não vão resolver, talvez, o problema, a origem do problema. Vai continuar sempre tendo que tomar. Exatamente. E, às vezes, a gente não tratando isso no início, depois, mais para frente, isso acaba sendo mais difícil. E a gente, às vezes, problemas emocionais, a gente vai ter que, talvez, tratar com medicação, vai pedir auxílio para um psiquiatra. Às vezes, a gente vai precisar da ajuda de uma terapia sexual, de uma sexóloga, para tentar resolver isso. Então, vai precisar, às vezes, de uma equipe multidisciplinar para que o problema, a origem do problema seja resolvida. O remedinho vai resolver na hora, mas ele não resolve a causa. E pode ser que o homem fique meio viciado nesse remédio. Ele começa a tomar e ele quer continuar tomando. Exato. Porque às vezes ele se sente inseguro, então ele já toma o remédio para garantir, digamos assim, né? Perfeito, e é isso mesmo, porque esse remédio ele não causa uma dependência orgânica, mas como você falou, é uma dependência emocional, né? É uma garantia essa falta de confiança, né? é uma garantia de que vai funcionar. Perfeito. E isso acaba se tornando, às vezes, isso é uma coisa que vira uma bola de neve, porque aí ele já está com um problema emocional e ele vai se tornando dependente de uma medicação, então é uma coisa que cada vez mais se torna mais complexa para se resolver, muitas vezes, quando isso vai ficando para frente. É autoestima masculina, né? A gente sempre fala tanto aqui de autoestima feminina, das coisas que
que as mulheres gostam, né? Mas e para o homem, né? É muito importante isso. E para o homem, eu acho que para a mulher nem tanto, mas para o homem, esse desempenho sexual, e aí ele ter essa coisa, meu desempenho não tá bom. Então, ele já fica com a autoestima mais baixa, né? Que é uma coisa que ele já não consegue lidar bem. Daí já né? causa ansiedade, já vai causando estresse, que aí já vai daí... causando tudo e vira uma bola de neve. Exatamente. E a ansiedade, ela faz uma descarga de neurotransmissores ali que a gente tem, e que é isso aí. Se a pessoa... Eu falo, é que nem time que tá na zona do rebaixamento e ele vai entrar em campo, ele pensa que vai perder e já perdeu. Se ele já entra derrotado antes... Perdendo, e né? o homem Sim. é a mesma coisa. Quando você tá ansioso, quando você tá preocupado com a tua performance, né? Ali, falar, não tô funcionando bem, tô ruim. Você vai assim, não vai dar certo. Aí que pode ter piora, certeza. Né? Aí que piora a situação. Então, quanto antes resolver, melhor. Porque senão isso vai se tornando um ciclo vicioso e é uma bola de neve mesmo. E já que a gente tá falando de autoestima, né? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar do assunto de preenchimento peniano, né? Já vamos começar a entrar, né? Olha, preenchimento peniano, você já ouviu falar sobre esse assunto? Explica pra gente, porque na nossa caixinha de perguntas o que mais teve foi essa pergunta, isso, né? Eu quero saber o que é isso. Então, o preenchimento peniano, então, ele é um procedimento, né? Que ele é um procedimento novo, né? Então, uma coisa que apareceu, começou a ser mais feita aí nos últimos 3 anos para cá. Então, ele é um procedimento estético genital, é mesmo masculino, a harmonização peniana, bioplastia peniana, harmonização íntima, preenchimento peniano, engrossamento peniano. Então, existem vários nomes. Até um tempo atrás, existiam alguns preenchedores que eram utilizados para fazer isso e que eram preenchedores que não eram adequados para a região genital e que causavam muito problema. Então, a gente até combatia isso e falava, olha, isso não é legal, né? Isso é algo que não deve ser feito. Então, tanto que alguns amigos, alguns conhecidos vieram, como que você está fazendo isso agora, sendo que você falava que não dava para fazer? Então, o que teve de mudança nesse período foi o preenchedor que surgiu, né? O ácido hialurônico, que talvez as mulheres já conheçam. É a mesma... É o mesmo ácido hialurônico. É o mesmo ácido. Na verdade, o ácido hialurônico ele tem várias... muda o peso, né? O peso molecular. Então, a gente pode ter vários tipos de ácido hialurônico. Isso pela manipulação em laboratório, você consegue fazer com concentrações, com pesos moleculares diferentes e que trazem consistências diferentes. Então, a gente utiliza um ácido hialurônico com um peso molecular, com uma consistência ali, com uma concentração mais adequada para a região genital do que, por exemplo, um preenchimento labial ou facial ali do rosto. E a ideia do procedimento é que a gente traz um aumento do calibre, a gente engrossa o pênis mesmo. Então, a gente preenche e isso faz com que o pênis fique mais grosso. Então, a ideia do preenchimento é essa. E como você falou, cara, a ideia é trazer uma melhora da autoestima. Melhora, né? Esse então, uma melhora da autoestima. A gente vai trazer uma maior confiança para esse homem, muitas vezes, que tem esse desconforto com a sua genitália ali, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Chegou, a semana passada, eu fiz um procedimento, um senhor chegou, ele mais de 60 anos de idade, eu tenho vergonha na academia. Sempre tive problema com isso, eu pratico natação no clube, não sei o quê, chego lá na hora do vestiário, fico me escondendo com a toalha, tenho vergonha. Então, vamos lá. A gente tem como trazer uma melhora nesse aspecto, né? Então, uma melhora estética ali, genital para ele. E ele fez o procedimento, mandou mensagem essa semana que tá feliz ali, tá se trocando na academia sem nenhum problema. Agora ali. troca na frente de todo mundo. Né? Exatamente. A toalha até cai. Exatamente. Outro paciente agora, recentemente, não, vou pro Caribe, tô fazendo bodas de não sei lá quantos anos com a esposa, tô querendo usar sunga, nunca usei sunga porque eu tenho vergonha. Fez o preenchimento para ir para poder usar sunga na praia agora no verão, alguma coisa assim. Então, ele é um procedimento estético para trazer uma melhora da autoestima. Então, é um procedimento que surgiu recente para essa melhora. E daí tem que fazer, vamos dizer, manutenção, né? Porque quando a gente faz o preenchimento no rosto, assim, a gente vê, né? Tem o tempo que dura o ácido hialurônico ali, dependendo da região, né? Você tem que fazer 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim, como que funciona?
A durabilidade do ácido, ela é um pouco variável, né? Então, como você falou, e ele varia mesmo de localização do corpo, o tipo de ácido que é utilizado. Então, na região genital, a gente fala que dura aproximadamente 1 ano. Né? Então, por quê? Porque é uma região que vai ter uma compressão, então esse estica, encolhe do pênis, a compressão muitas vezes no ato sexual, tudo isso são coisas que diminuem um pouco a durabilidade do ácido. Muitas vezes tem mulheres que fazem no rosto, lá vão falar, não, o meu dura 2 anos, né? No pênis a gente tem uma durabilidade ali, a gente fala que de 12 a 18 meses. Então ele é um pouco variável, mas mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio. E tem alguma indicação ou qualquer pessoa, é só para... Ou é estético mesmo? É estético mesmo ou tem alguma indicação? Ele é estético mesmo, tá? Existem alguns trabalhos para tratamento de ejaculação precoce, mas que a gente ainda não pode indicar isso, mas tem alguns resultados até interessantes. Mas hoje a indicação que a gente tem, ela é puramente estética. E a pergunta é que não quer calar, né? Qual que é o resultado? O que seria esse ganho? Esse ganho, ele é um ganho circunferencial. Então, se a gente for medir o pênis ali, a circunferência, né? Não o diâmetro, nada, a circunferência. A média mundial, a gente tem um estudo grande que mostra média de tamanho de pênis. Então, existe isso. Para quem não sabe, então a gente faz isso. O urologista faz isso também. Já fica pegando a regra. Existem estudos. E esse estudo mostra, a gente tem ali a avaliação de comprimento de pênis, média mundial, de comprimento, esticado, flácido e de circunferência. E a média mundial de circunferência é de 9 centímetros. Com o procedimento de preenchimento, a gente consegue atingir, se a gente for exagerar, até 4, 5 centímetros de ganho de circunferência. Mas aí entra a questão daqueles exageros, assim como podem existir exageros no rosto, a desarmonização facial, vamos falar assim, a gente pode fazer uma desarmonização peniana. Então, em média, o que a gente acha de ganhos interessantes ali, 2, 3 centímetros, que ficam resultados naturais de engrossamento sem ficar aquela coisa desproporcional, estranha, desproporcional, exatamente. Então a gente tem que ter esse limite, porque isso é uma coisa que a gente tem que entender dos pacientes muitas vezes. E é o equilíbrio, né? Equilíbrio. Tem um homem que vai chegar lá e vai vir falando que quer coisas exageradas. Opa, vamos tomar cuidado, porque tem que entender o que ele, o que ele quer. Que a pessoa quer, e aí ela já chega lá, ela já quer o máximo que dá, já quer fazer mais, né? E daí, essa quantidade, o que muda é a quantidade de produto aplicado. A quantidade de produto aplicado. Então, a gente vai aplicar, a quantidade de produto vai variar, então, dependendo do resultado que a gente queira atingir, e também o comprimento do pênis, porque num pênis mais longo, a gente vai precisar de mais volume de ácido para conseguir atingir um ganho de engrossamento ali do que num pênis mais curto, né? Então, falando em valores, varia de tamanho, varia muito de objetivo final, né? Varia de exatamente, objetivo final e quantidade vai ser a quantidade de ácido injetado ali, do preenchedor utilizado, e isso vai depender do tamanho do pênis e do que a gente vai querer de resultados ali. E tirando a autoestima, né? Lógico que a gente sabe que vai melhorar, mas aí esse preenchimento não vai afetar em nada o desempenho sexual. Não vai interferir em nada. Assim, não melhora nem piora. Lógico que a gente sabe que ele vai estar mais confiante, então a princípio é para melhorar. Perfeito, exatamente. Assim, a gente não tem uma melhora, vai melhorar a potência sexual. Não vai melhorar. Né? Piorar também não. A gente não mexe em nada. O local onde a gente coloca o ácido, ele não afeta nem a sensibilidade, nem o mecanismo de ereção, absolutamente nada. O que tem é que alguns pacientes referem uma melhora na autoconfiança ali e no desempenho. Já fica com a autoestima melhor, igual você falou. Exatamente, é uma questão mais psicológica. Igual você falou do paciente que não ficava de sunga e tal, e agora ele já fica de sunga. Então, com certeza, a autoestima dele já está melhor. Então, ele já se sente mais confiante, ele já chega melhor, né? Com certeza, é isso aí. E para a mulher também. Então, tem esposas de pacientes que chegam e falam, nossa, melhorou a nossa vida sexual, eu sinto mais prazer. Eu vou falar que é uma coisa difícil da gente falar, porque é muito relativa do casal. Não dá para mensurar. Não dá para a gente querer falar para o paciente, não, você vai melhorar a sua vida sexual. Não tem como a gente prometer isso. Mas que a gente vê essas respostas, muitas vezes resultados, a gente acaba vendo, mas é por uma melhora geral ali da situação, né? Então, assim como a mulher, às vezes coloca uma prótese mamária ali mais confiante, não vai melhorar a parte sexual dela, mas pode melhorar. A gente já falou muito disso, assim, não só dessa parte de prótese, mas
Da consultoria você se em si, sentir melhor, você sentir, né? você Da se arrumar, consultoria. acordar, se arrumar, Exatamente. já muda a tua autoestima, você já sai mais confiante, então às vezes fala melhor, né? Daí vai melhorando tudo. Vai melhorando a vida no geral, né? Exatamente. O exemplo agora da consultoria foi muito bom, né? Porque é exatamente isso. E já linkando que você falou as esposas, mas geralmente qual que é esse público que busca mais esse procedimento? É divorciado? É solteiro, casado, procura viúvo? O que é? Que é o perfil que hoje o perfil que você mais atende? O perfil é muito variado. Então, eu vou falar que assim, a maioria, eu acho que dos meus pacientes hoje são casados. Então, a maioria, a gente tem uma limitação de idade. Eu não gosto de fazer em muito jovens. Ah, né? isso é interessante, então, assim, né? Porque eu acho que tem que ter uma maturidade psicológica também para fazer um procedimento, assim como eu acho que qualquer procedimento estético, na verdade, não só especificamente falando do preenchimento peniano. E ainda mais como envolve a questão sexual, até a questão da maturidade sexual. Eu acho que isso é uma coisa que tem que estar bem claro. Então, geralmente, abaixo de 25 anos de idade, eu tenho que avaliar muito bem o que vai fazer. Idade para cima não tem restrição. Já fiz em homem com mais de 70 anos de idade, casado há mais de 40 anos. Olha então, que assim, legal. hoje o público, a maior parte é casado. Tem bastante o público divorciado. Isso é uma coisa que eu... Mas isso acontece em tudo, né? A que mulher também. E Separou, que acaba... voltou pro mercado, Voltou quer pra dar academia, quer dar um up, né? Exatamente. Separou, Então tem voltou. esse pessoal, eu vou falar que tem um pessoal desse, bastante homem divorciado ou solteiro com mais idade que acaba procurando ali para fazer o procedimento. Tem algumas mulheres que levam o homem, já tive alguns casos da mulher levar o homem, falar, não, meu marido engraçado, precisa, né? incentivando. Né? Olha, meu incentivando. marido tá precisando. É legal, Incentivando ali, às vezes, porque às vezes a mulher sente que o homem tenha essa restrição ali, É que às sente-se vezes ele já desconfortável. fica desconfortável, aí ele já não tá tão confiante, ela só dá aquele empurrãozinho, E às vezes né? que ele falou, E é né, da legal sunga. isso. Às vezes vai viajar pra praia, vê que ele não se sente confortável, né? Ela tá observando o dia a dia também. Daí leva. Exatamente. Não, e é uma coisa que, por exemplo, é só o homem que sabe, né? Tá de sunga e você pensa, não, agora eu quero fazer e vai... E aí ele tem o empurrãozinho da esposa que ajuda, né? Para levar. Então, existe esse apoio feminino, vou falar que tem bastante. Assim como tem aqueles que vão sem avisar a mulher. Não, eu vim para fazer uma surpresa. Vou fazer uma surpresa. Então, tem público para tudo ali, vou falar. Ah, legal, né? Muito, muito interessante. E esse procedimento, ele é feito na própria clínica ou tem como que é? Dói, já Dolorido, sai, né? já sai ok? Tem um prazo de recuperação? Ele é um procedimento bem tranquilo, feito na clínica mesmo. Então, não é feito em centro cirúrgico, nada disso. Com anestesia local, então o paciente fica acordado mesmo. Então, a gente faz uma anestesia local, são 2 pontinhos. Então, é bem simples, praticamente indolor. Dura mais ou menos, é feito em 20, 30 minutos. é Então, é um rápido. procedimento extremamente rápido. O resultado ele é imediato. Ah, isso que eu ia Ele é perguntar imediato. agora, já consegue Ele é visualizar. imediato e até nas primeiras semanas a gente acaba fazendo um pouco de edema, um inchaço ali na região. Então, muitas vezes até eu aviso, vai ficar um pouco maior do que o resultado final depois. Alguns até acham ruim, né? A hora que fica no... Mas é que ficou bom, acabou. tinha ficado melhor assim. Acabou o produto, né? Acabou E o isso é uma coisa que produto. pode, depois de 2, 3 semanas, às vezes ele volta e fala, tá bom, mas naquele começo, quando inchou, tava melhor. Tem como fazer um pouco mais? Às vezes tem como a gente fazer um retoque para chegar naquilo. Eu acho que E se até é o for, melhor, né? Que nem às vezes eles fazem, né? No lábio, alguma coisa assim que você vai pra testar ali e vai depois, um pouquinho, vou pôr mais um pouquinho, né? Mas é um procedimento que a gente faz ali, sai, não tem nenhuma restrição. Eu peço que não faça atividade física, grandes esforços durante 48 horas depois do procedimento. O resto tá liberado. E relação sexual, né? Que isso tem que ficar ali 7 a 10 dias sem poder daí ter ele relação. fica- Ai, já Aí ia, essa é uma limitação. 10 dias sem poder mostrar. Não, mostrar pode. Pode, né? O problema é que aí ele já quer Mas aproveitar. quer fazer surpresa, não dá. Mostrar pode, mas não pode usar ali, porque é o tempo do ácido estabilizar ali, então a gente pede para que não tenha relação, para não ter nenhum risco. O cara já quer mostrar a potência máxima já do começo, e depois não Tem que esperar, tem que esperar dar uma reduzida. Tem que esperar um pouquinho Só vai pra natação, pro vestiário. pro vestiário. Pro vestiário pode. Só vai pra academia.
Mas então não dói, é uma coisa bem simples, assim, que você falou, 70, pessoa mais, com uma idade mais avançada também pode fazer, 70, 80 anos, Também sem pode fazer, nenhuma. sem restrição nenhuma. Sem restrição nenhuma. Então, é um procedimento que algumas restrições, então tem que avaliar alguns pênis com algum tipo de anatomia que pode ser mais difícil. Pacientes diabéticos, a gente toma um pouco de cuidado, mas também não é um impeditivo. Então, a gente vai avaliar algumas coisas que podem dificultar ali o procedimento, mas assim, ele é um procedimento que não tem quase restrições, né? A gente tem que entender o que o paciente quer. Eu acho que ele tem que ser bem compreendido, mas ele é um procedimento simples, indolor, rápido e com resultados rápidos também, né? E daí é igual no rosto, assim, porque o ácido hialurônico, com o tempo, ele não sai tudo de uma vez, né? Isso. Se a gente for no rosto, né? Você vai perdendo um pouquinho, até que se você demorar, enfim, não sei quanto tempo, né? Depende da região, fica zerado, né? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa, igualzinho. Vai perdendo aos poucos, né? Isso, aí tem pacientes que vão esperar e vão... Ah, não, fiz, gostei, mas não quero mais. Vão esperar desaparecer tudo. E às vezes a reabsorção ela pode ser um pouco irregular em alguns lugares. Claro, a gente pode até retirar, mas no final, quando começa a ficar um pouco mais irregular, a gente tem uma enzima que desfaz ali o ácido e pode tirar. E pacientes que querem manter o resultado, a gente pode fazer manutenções a cada tantos meses ali e fazer essas reaplicações. Então, eu tenho alguns pacientes que fazem reaplicações já ali há 2 anos já fazendo acompanhamento e fazendo reaplicações periódicas para manutenção desse volume. E agora que você falou da enzima, que eu lembrei, tem gente que tem alergia, né? Do ácido hialurônico no rosto, que daí usa essa enzima para tirar, né? Isso, para tirar, exatamente. Então, e pode ali também ser retirado. acontece também a reação alérgica, é mais difícil? A alergia é bem rara ao ácido, né? Tá. Mas a gente pode precisar tirar. Eu tenho alguns casos de retirada. Eu tive um paciente recente até, casos assim... Já conta um caso pro pessoal aquelas de coisas casa do caso. que eles Paciente adoram. que era divorciado, foi lá, fez o preenchimento, 2, 3 meses, acabou retornando com a ex-esposa. E a atual esposa agora, né? Falou, não quero isso. Não gostei. Não gostei. Quero de antes. Ele tinha gostado, estava super feliz com o resultado, e aí voltou com a esposa e ela falou, não quero mais. Vamos retirar. Foi lá e... E dá para tirar, então. E dá se para se tirar. arrepender, Então, a então gente dá vai, para tirar. aplica a enzima e retiramos tudo ali. E seguiu a vida seguiu. com a esposa novamente. E se o homem ele tem essa disfunção erétil, ele pode fazer também? Tem algum mecanismo que ele pode fazer esse procedimento e agregar? Tem que tratar antes, primeiro né, trata, como que é? Não, são coisas independentes. Uma A gente coisa não pode tem fazer relação com a mesmo um outra, paciente né? com a disfunção erétil. Tá. Tem que ter alguns cuidados, né? Então, pacientes com disfunção erétil que tomam medicamentos via oral, lá, o Viagra, o Azulzinho, o Tadalafila, o que for, não vai ter problema nenhum. Os tratamentos da disfunção erétil, né? Então, fora os medicamentos via oral, a gente tem alguns medicamentos injetáveis penianos. Esses pacientes também podem fazer o preenchimento, mas a gente tem que ter um cuidado ali nessa orientação de fazer a injeção no pênis. Então, muda um pouco isso. E pacientes que têm disfunção erétil e que usam prótese peniana, também pode ser feito o preenchimento, não é impeditivo, mas é uma situação já um pouco mais específica e delicada e a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. O que seria essa prótese peniana? Explica para o pessoal de casa. A prótese peniana ela é o tratamento de linha final assim para tratamento de disfunção erétil, paciente que já não responde a medicamento via oral, que não responde ao medicamento injetável, a gente vai partir para um tratamento cirúrgico que é a colocação da prótese peniana. Então a prótese peniana ela faz, a gente tem 2 tipos. Então tem a prótese peniana semi-rígida, que a gente coloca hastes dentro do corpo cavernoso e ele fica com o pênis o tempo inteiro ereto. E tem Sempre? Sempre. E tem os pacientes com a prótese peniana inflável, que a gente coloca, que tem um reservatório de líquido, de soro, que fica dentro da barriga. Tem como se fossem duas bexigas dentro do corpo cavernoso que a gente coloca. E ele tem uma bomba, uma válvula ali que fica na bolsa escrotal. Ele ficaria como um terceiro testículo, vamos falar assim, que é uma bombinha em que ele bombeia e faz a ereção. E aí tem uma válvulazinha que depois você pode murchar e ele perde essa ereção. Então, mas isso seria só para casos mais extremos. Para casos mais extremos, onde nenhum medicamento mais funciona. Pacientes, às vezes, pós-cirurgia de câncer de próstata, ou aquele diabético grave
que não responde mais à medicação, a gente vai partir para o tratamento cirúrgico da disfunção Então, erétil. eu acho que daí já volta a importância ali do Novembro Azul, já- né? Que já você falou do volta. diabetes A gente lá volta pro Novembro atrás, Azul. né? Que você falou Exatamente. do diabetes ali, né? Diabetes- Que às vezes não sabe, não tem nenhum acompanhamento e olha o que pode causar, né? Pode no causar futuro. isso. E é uma das já principais causas de disfunção erétil que a gente vai ter de problema sexual é o diabetes. O diabetes é um... E a maioria dos homens, eles não fazem essa relação, né? Diabetes com desempenho, né? Não Então, fazem, eles acham, não né? tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, e o diabetes vai trazer, né? Vai Então, o trazer diabetes uma ele pode trazer consequência. várias doenças genitais masculinas. Ele pode fazer fimose em homem mais velho. Então, às vezes aparecem senhores lá, 60 anos, chega lá, não tinha, agora tem uma fimose. Mas vai lá, pede o exame e descobre que tem diabetes. Por quê? Porque o homem não vai no médico, é isso que acontece. Só vai porque Então, teve só uma vai- causa física, né? Vamos dizer. Exatamente. E um lugar que incomoda, porque se fosse alguma coisa em Não, outro e- lugar, Se ele fosse não no ia. dedo, ele não ia. Se fosse no dedo, ele não ia. Né? Só vai porque ele... Exatamente. Então, é Mas isso e aí. essa prótese que fica 100%, então, mas ela no dia a dia, ela não atrapalha o homem? Atrapalha ali para esconder um pouco. Porque... Porque ele é como ela se ele tivesse em ereção o tempo todo. 100%, Então, né? sim, até para usar uma... Vamos lá voltar para a sunga, né? como Colocar que uma ele vai sunga, ficar? fica difícil, fica né? complicado, Fica né? complicado. Tem que esconder na roupa. Então, ela é uma prótese que ela é um pouco mais desconfortável. O grande diferencial é a questão de custo e facilidade Sim. cirúrgica ali. Então, ela é uma prótese mais simples de se colocar, com custo menor, mas ela tem esses inconvenientes, né? Já a prótese inflável é uma prótese de melhor qualidade, mas é uma cirurgia um pouco mais complexa, que demanda mais também a habilidade do paciente ali para poder usar ela. A outra não tem nenhuma dificuldade para a utilização. Essa outra você tem que ter uma certa habilidade para poder Pra usar. né? E isso não interfere no desempenho dele, ele não sente algum... Ou tem alguma Prazer, coisa assim, a prazer, sensação... a sensação é a mesma. Não, a sensação é a mesma. Que engraçado. Então, é isso só não o muda. mecanismo que é só o diferente. mecanismo de ereção ali, que para se atingir a ereção. Mas Mas o a resto questão é de igual. sensação é toda igual. Então, a parte de estímulo, a parte sensitiva, a parte de desejo, ela é toda igual, né? A gente até estava falando ali da disfunção de problemas, que pode ser emocional e tudo, mas esses casos assim mais graves que precisam, vamos dizer, ir para a cirurgia, geralmente é o quê? É diabetes, é câncer de próstata, são doenças que poderiam ter sido evitadas anteriormente. Isso mesmo. Então, já são a doenças prevenção é a chave do... por isso da prevenção. Por isso que hoje a gente fala assim, a prevenção e os hábitos de vida, essa orientação de desde cedo para a gente evitar o diabetes, evitar a pressão alta, evitar doença Sobrepeso aterosclerótica, também, né? sobrepeso, Sobrepeso. a obesidade. Então, são todos problemas que vão acabar levando lá na frente, no futuro, né? Então, a gente, às vezes, chega o paciente com a pressão alta no consultório e ele fala, hoje você não sente nada. Mas eu não sinto nada. O diabetes, no começo, ele não vai sentir nada muitas vezes, mas são doenças ali silenciosas e que, quando não tratadas, vão acabar em problemas mais sérios, mais graves, tanto urológicos quanto outros problemas ali que podem levar à morte, né? Mudar o foco da propaganda no Novembro Azul, né? Já Porque eu acho que buscar quando essa prevenção, essa né? prevenção, porque eu é acho que vem interessante. muito desse do câncer de próstata, né? Lógico que a gente escuta muito e daí tem um exame que já causa esse preconceito, mas eu acho que eu não tinha, né? Eu acho que a maioria dos homens, principalmente, não tem essa noção de tudo isso que pode, Que pode causar lá. Então, que É. ele, né? Às vezes, tem o preconceito, tem aquilo, mas olha quanta coisa que ele pode se poupar. Exatamente. Né, fazendo esse por isso- acompanhamento. Por isso que eu acho que o Novembro Azul, talvez o maior enfoque seja saúde masculina. Isso. Né? Então, acho que a gente tem que pensar... Pra englobar tudo, pra né? A gente tem que pensar tudo. E isso não só do Novembro Azul, mas talvez ver o urologista como um médico do homem, como a mulher vê o ginecologista. Sim. Então, porque são coisas simples. É ir numa consulta, medir a pressão que ele nunca mede, fazer um exame físico. Né? Então, Não, e você são coisas fazer os que exames você básicos. vai fazer que não necessariamente, que a pessoa, às vezes, o homem de casa, ele já liga assim, não, eu vou no urologista, então eu vou ter que fazer o exame do toque. É Já isso é aí. automático, né? É. Uma coisa Daí já não liga vai a por outra e não preconceito vai, de né? novo, Já né? evita o máximo que puder. Que puder. E é isso aí, são exames simples, são exames de sangue simples, de rastreio. Tem Eu que ia ficar perguntar inventando isso, moda. porque agora que você falou disso, porque tem o toque e tem um exame de sangue. O PSA. Esse PSA. Eles são complementares ou um substitui o outro? Como que funciona? Eles são complementares, né? Então,
o exame de sangue do PSA junto com o toque, quando eles... Assim, a gente pode fazer só um ou só o outro, não está errado, né? Então mas quando os dois feitos juntos, a gente consegue ter uma taxa de diagnóstico do câncer de próstata muito maior. Sim, então a gente consegue pegar mais a doença, né? Então, para aquele homem que ele tem não quer fazer esse exame de toque, ele consegue fugir desse exame de toque ou não? Hoje, o de sangue já seria suficiente? O ideal seria fazer os dois. Mas até nos guidelines, vamos falar um pouco de diretriz aqui, um pouco mais técnico, mas tanto a diretriz da Sociedade Europeia de Urologia, Sociedade Americana de Urologia e Sociedade Brasileira de Urologia, hoje a gente não obriga ninguém a fazer o toque. Então isso aí, essa desculpa de não ir no urologista porque eu vou ter que fazer o toque... Se você não quiser, fala não quero. Se não quer, eu não vou amarrar ninguém no meu consultório. Eu não amarro ele lá e falo, vamos fazer o toque aqui. De jeito nenhum. Então, quando não quer, a gente respeita isso. Lógico, antigamente até poderia ter alguns médicos que tinham aquela coisa mais impositiva de não, você está aqui, você vai fazer. Não existe isso. Então, isso quando o paciente não quer, a gente não vai obrigar ninguém. E até porque o rastreio, nos guidelines ali, nas diretrizes, eles falam assim, você discute se o paciente quer fazer o rastreio. Então, o paciente que quer fazer, a gente vai fazer. No que não quer, a gente talvez vai fazer só o exame de sangue e tá ok. Né? É que uma coisa que não é uma coisa assim, não quero fazer, é uma coisa para a saúde da pessoa, né? É o que você falou no começo. Não vai, agora que você fez o exame de toque, a sua masculinidade vai ficar não tem problema algum. Tem muito preconceito é um cuidado com isso, você, é um né? machismo, né? Machismo, acho que a gente pode falar que é um machismo assim, né? De ficar, porque que nem falou, a gente como mulher, né? A gente é acostumada a se submeter, né? Vai no médico, faz os exames, tudo. A gente até falou, né? Ecografia, mamografia, que não é confortável, é desconfortável. A gente estava falando no É uma questão de saúde, não é uma questão de orgulho, orgulho, né? Digamos, não é uma questão de orgulho. Perfeito. Não é uma questão de orgulho, é uma questão de buscar saúde. Se conhecer, buscar saúde, né? E, claro, quando não quer fazer, a gente vai respeitar isso e vamos fazer o exame de sangue. Meios. Vai ter que fazer o exame do diabetes, do colesterol, a gente vai dosar ali o hormônio da tireoide, vai fazer toda essa avaliação e junto a gente pede o exame de sangue do PSA. Então, são exames simples ali e que podem diagnosticar problemas muito graves, né? Então, com uma conduta simples ali de consultório. Então, acho que é isso que o homem tem que talvez perder um pouco desse preconceito de ir no médico. E daí ele teria que ir todo ano no urologista fazer esse acompanhamento. Todo ano fazer o acompanhamento. Lógico, aí existem outras coisas que a gente pode acrescentar. A gente junto, lógico, o paciente está ali, a gente vai ver. Às vezes vai fazer uma ecografia para ver se já não tem gordura no fígado, muitas vezes, quando está colesterol alto. Já vê um check-up ali, vê se não tem uma pedrinha no rim. Aí, depois de uma certa idade, acho que outra doença que é rastreável e que evita muita morte, câncer de intestino. Já pede uma colonoscopia ali a partir dos 45, 50 anos de idade. É outro preconceito, é um exame que evita, é uma doença totalmente evitável, né? Que a gente consegue diagnosticar um pólipo lá muito cedo, retirar esse pólipo e tratar antes que vire uma doença mais grave. Então existem diabetes, colesterol, câncer de cólon, câncer de próstata. Tem um monte de doenças que a gente consegue, hipertensão, que a gente diagnostica com exames relativamente simples e no consultório e que a gente consegue aumentar a expectativa de vida e a qualidade de vida desses homens. Então é aquela assim do que a gente falou, a qualidade de vida, né? E buscar essa consciência de que da mesma forma que a mulher vai no ginecologista todo ano fazer os exames, o homem também precisa ir, não só quando está em uma situação delicada, né? A gente, né? A Carol, a gente tem menino em casa, né? A gente leva, né? Sim. A gente leva tudo no médico certinho, daí acho que quando sai das nossas mãos não quer mais. Quando sai debaixo da asa, ele já não quer mais ir. Se virar, né? Daí eles não têm mais. Mas isso que é o que a gente fala também em relação a gente, né? Que a gente sempre fala, a carteirinha do filho tá ok. Tá tudo certo, ele vai nos médicos, tudo certinho. E às vezes as mães, as mulheres não se olham com o mesmo cuidado. Então, o homem também tem que se olhar com esse cuidado e continuar esse acompanhamento. Isso aí. Então... E já linkando agora com o homem, o que faz uso de anabolizante. Isso é uma boa pergunta. Tem alguma consequência? Ele pode... Explica pra gente a relação, né? Que a gente escuta essa muito relação do anabolizante com o desempenho. Então, hoje, a gente tem visto muito isso do uso inadequado aí dos esteroides anabolizantes, do uso não só da testosterona, mas de outros esteroides.
para anabolismo, para ganho de massa. E isso a gente não recomenda. Né? Então, porque eu sempre falo, o uso de hormônio, a gente tem que dividir isso. Né? Então, não é a mesma coisa. Porque a gente pode fazer o uso do hormônio para reposição, e isso a gente pode lançar mão. Depois dos 35, 40 anos de idade, a gente começa a ter o homem começa a ter uma diminuição da produção de testosterona, diferente da mulher que tem uma menopausa ali abrupta. O homem, a gente tem uma escadinha que vai descendo isso. E a gente pode lançar mão, quando necessário, da reposição hormonal. E isso é uma coisa segura e que não traz problemas, né? Então a gente tem muitos estudos de segurança com relação à parte cardiovascular, tudo. E é aquele equilíbrio, a necessidade do seu corpo, né? Não Exatamente. É uma coisa que você tá e quando está buscando esteticamente porque aquele... quando está baixo, a qualidade de vida piora muito. Então a gente tem que trazer essa melhora ali com a reposição. Aí vamos lá. E existe o outro lado, que é o dark side ali do negócio, né? O lado escuro, que é o anabolismo, o ganho de massa ali por uso estético de maneira abusiva. Isso traz um grande risco, porque isso aí aumenta risco de morte, risco cardiovascular, de hipertensão, doenças do fígado. Então isso aí é uma coisa que é perigosa. Então esse excesso de hormônio, assim como o hormônio muito baixo é ruim, o excesso também tem muitos problemas. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e é uma coisa que a gente não recomenda que se faça. E aquela coisa que aí a pessoa começa, tanto homens quanto mulheres, né? Começam a tomar e querem tomar mais e mais e mais. E é uma coisa, isso aí. E aí o corpo uma hora vai... E o corpo uma hora vai te cobrar isso, vai né? te cobrar isso. Então a gente pode ter problemas ali, queda de cabelo, disfunção sexual pode acontecer quando a gente tem um hormônio em excesso. Então a gente pode ter muito problema com isso. E quando o homem ele tá fazendo uso do anabolizante, aí ele não tem essa disfunção, porque ele tem uma... Na verdade, que eles falam, ele teria, tipo assim, ele teria, vamos considerar que ele tá tomando texto, então ele teria um pico de texto, então ele estaria no ápice dele, mas quando ele para, aí ele teria disfunção? Seria isso? E as duas coisas. Então, na verdade, os estudos mostram que quando a gente tem um excesso, você pode, até o excesso, ele pode ser prejudicial, ele pode ter disfunção erétil então você já pode pelo ter excesso até. Então pode acontecer isso. Então pode até acontecer isso, lógico, quando um pouco aumentado, você até pode ter aquela coisa da agressividade, aumento de libido no começo. Mas muito em excesso, você pode até ter disfunção erétil. E isso que você comentou da retirada é outro problema. Porque quando você toma testosterona ali em excesso, no anabolismo, o teu testículo para de produzir testosterona. Então você para de produzir. Então você pode ficar infértil. Assim como você pode ficar infértil e você para de produzir testosterona. E essa recuperação da produção de testosterona, ela pode levar até 1 ano, muitas vezes, ou até um pouco mais. Mas essa infertilidade é reversível daí ou não? Ela pode reverter quando você para, mas às vezes não. Assim como essa volta tua de produzir hormônio pode voltar ou não. E aí, nessa situação, quando ele para abruptamente e o testículo não está funcionando, ele não está mais tomando, aí ele vai ter um problema. Aí ele começa a ter muito problema. Aí ele vai ficar se sentindo mal, e aí o que vai acontecer? Muitas vezes ele vai voltar para o uso do hormônio. Então ele fica dependente e aí fica naquilo no ciclo vicioso e não consegue sair. E geralmente são jovens, né? Que tomam, né? Então, normalmente são jovens. A gente vê na academia, assim, né? Isso. Porque a gente tem um crescimento, assim, muscular que a gente sabe que é alcançável, né? Mas às vezes a gente vê alguns que sabe que não é impossível, real, né? Que não é natural. Que não é natural, quantidade de gordura, enfim, né? Tem ali, que até é isso, né? Porque acho que fica com muita massa muscular, falam de pouca quantidade de gordura, que também afeta, né? Os hormônios. Isso, acaba tendo muita modificação ali hormonal e orgânica, então é uma coisa perigosa. Se a gente não recomenda, isso realmente é perigoso. Mas e se o homem, eu não quero tomar... E a maioria toma sem ir no médico, né? Toma por conta, né? Toma por conta, vou tomar porque eu quero ficar forte. Mas vamos considerar que o homem, ele faz todos os exames, tá tudo certinho, ele vai no médico. Ele consegue tomar um pouquinho... Ele consegue, só se ele tiver necessitado... se ele tiver com baixa testosterona, que ele pode, ou, não, eu quero ficar mais musculoso, quero ganhar massa. Se ele tomar de forma equilibrada, digamos assim, tem alguma consequência? Então, essa é uma questão que... essa é uma questão... aí é uma questão, vou falar que é bem complexa, assim, é aquele andar em cima do muro ali, Sim, porque a gente não recomenda, né? Então,
de qualquer maneira, não, eu quero ganhar melhor massa não, só. né? É melhor eu vou- evitar. se chegar no meu consultório hoje e vier falar comigo, olha, eu tô com a testosterona normal aqui, mas eu quero ficar fortão, quero fazer um ciclo, eles já chegam falando, né, no linguajar, já fazer o já ciclo, quero né? fazer, eu vou orientar para que não faça. Porém, aí entra uma questão que eu acho que tem que se tomar um pouco de cuidado hoje. Muitos médicos, quando um paciente desse chega, ó, eu tô tomando, e às vezes os médicos vão lá e, tá errado. Eu acho que eu tenho um perfil talvez um pouco diferente, um pouco mais acolhedor, talvez. Assim, porque daí vai embora e não Porque, volta. e vai continuar fazendo errado. Então, assim, E é melhor eu fazer acho de forma eu menos vou errada, digamos, Eu vou né? tentar aconselhar a parar. Primeira coisa que eu vou fazer é isso. Eu vou tentar aconselhar. Se ele falar que não vai parar, eu vou falar, olha, eu não vou te prescrever, porque eu também não vou fazer nada errado, né? Mas eu acho que tem... E a gente sabe o que tem que fazer hoje para acompanhar, talvez, e trazer uma segurança. Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação cardiológica direito, para ver se não tem nenhum problema de coração, fazer exames para acompanhar a parte de fígado, a parte hormonal. Você Então, vai a gente fazer esse acompanhamento. tem que né? talvez tentar trazer alguma segurança para esse homem que está fazendo ali aquilo que não é seguro, a gente tentar monitorar de alguma maneira. Eu acho que a gente tem uma obrigação, um dever como médico de, Com certeza. de cuidar disso. Apesar de ele estar fazendo uma coisa errada, eu vou tentar cuidar Tentar dele. ajudar. É a mesma coisa que um cara que bebe lá, o paciente etilista, se eu só ficar dando bronca nele e falar, ó, você bebe, eu não vou cuidar de você. Não. A gente vai tentar minimizar os efeitos daquilo, mesmo sabendo que o que ele está fazendo não é certo. Eu acho É. que o cigarro, né? Vamos lá aqui. Também, né? Se você for pensar cigarro assim, você não também. vai cuidar de quem fuma. Aí né? você não vai... Porque hoje tem muitos médicos que falam, não cuido de você. Não, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que tentar cuidar desse cara Olhar. aqui, pegar esse paciente, cuidar dele. Lógico, que eu vou orientar, tentar fazer ele parar. Acho que a primeira coisa é essa. É que nem com o cigarro, que nem com a bebida. É a mesma coisa. A gente tem que ver isso como lidando com o uso de droga. Porque ele está correndo risco. Apesar de ele achar que é saudável isso, porque esteticamente ele está parecendo saudável. Sim. Mas ele não está. É que Esse aquela que é o coisa grande que problema. parece que é saudável, mas Mas ele não é. tá por dentro, tá... Exatamente. E não Então, causa, assim, a dependência, que nem, vamos dizer, o cigarro, que ele causa essa dependência. Para ele parar, a testosterona seria só uma coisa estética, vamos dizer. É. Não tem essa dependência acaba química. causando um pouco da dependência química, porque ele, assim, se não fosse É que bom, acaba- ninguém é. usaria. Que nem Não, droga. tá. Né? É aquela sentido. coisa do bem-estar que talvez isso traga para a Sugere, pessoa né? ali. Então, e até o bem-estar estético, muitas vezes. Então, com e certeza. isso é uma coisa que a gente tem que entender e que tem que trabalhar com isso, né, nessa retirada. Porque hoje tem um monte de outros remédios e coisas que a gente pode fazer para ajudar a recuperação. Às vezes a gente vai começar reduzindo a dose da testosterona, a gente não vai tirar abruptamente, a gente vai mudar a via, que vai usar o gel, vai tentar algumas outras coisas que a gente tem mais controle para tentar fazer com que essa retirada seja o mais suave possível para ele. É, porque acaba que tem essa dependência, né? Porque aí o homem ele atinge aquele corpo que ele quer, né? Daquele Sim. tamanho. Então, se ele para, ele vai diminuir o volume. Então, ele já vai se sentir... Já vai se sentir Sentir mal. mal muitas vezes ali e vai querer Por isso que é aquela melhor nem manutenção. começar. É, melhor Por nem isso que é melhor não começar, começar. nem Então, começar. assim, a gente sempre recomenda que não faça. Mas o que eu falo é isso. Acho que a gente tem que tentar cuidar dessas pessoas também. Porque hoje o número de pessoas que utilizam Usam, né? é crescente. É Então a alto. gente vê cada vez mais. A gente vai na academia, a gente vê, né? Mas é isso aí. Você chega ali e fala, não tem como isso ser Tanto natural. mulheres, né? Mesmo o número de mesmo mulheres aumentou bastante. E mesmo mulheres. Esse fisiculturismo, né? Às vezes tem É. essas competições também, que Sim. a maioria que você olha ali não parece ser um corpo, vamos dizer, saudável no sentido Isso desse equilíbrio, né? E isso causa... E isso é um grande problema, né? O de não parecer doente. É. Né? Porque parece que é saudável. Causa inveja. né? Causa inveja, Causa inveja, parece né? saudável. Nossa, Olhar queria ser que assim. lindo, Talvez né? seja o Corpo modelo bonito. hoje de... É. É o modelo que todo mundo Sim. quer atingir, talvez. E não é uma coisa saudável isso, não é. Tanto que você vê hoje o número de mortes, às vezes, Sim. do pessoal fisiculturista. Por quê? Porque acaba... E também um pouco disso, né? De fazer muito uso sem nenhum tipo de acompanhamento. Toma por do jeito que for. conta. Utilizando medicamentos que você não sabe a origem disso, muitas vezes. Então, tudo isso traz risco, né? É aquela febre do monjaro que tá agora, né? Que um monte comprando do Paraguai, que não sabe a origem, não sabe nada, não sabe de onde veio, paga metade do preço
E nem os efeitos para, assim, E não tem... sendo normal o remédio. Não é qualquer um que pode também tomar, né? Tem Tomar. todas as restrições, enfim. É uma medicação que tem bastante, né? As canetinhas Sim. hoje, elas têm bastante efeitos. São um baita remédio, acho que é um remédio muito bom, tem um monte de indicação, mas que tem que ter um cuidado. E principalmente essas compras de locais que você não sabe não conhece. A origem, você não disso, sabe né? a origem, o que, Então, que a eles gente tem que ter colocaram cuidado ali, Sem com isso. acompanhamento você não sabe- médico, né? Sem acompanhamento médico e você não sabe a origem. O que, que colocaram ali naquele remédio, você não sabe, né? E sem acompanhamento ainda é pior ainda, né? Porque a gente sabe que você vai perder massa magra junto, você não vai, Perder você não tudo, vai né? perder sua gordura. Então tem que ter atividade física, tem que ter um cuidado para manutenção da Nutricional massa, também. nutricional. Não é o tratamento da obesidade, ele não é uma monoterapia com a canetinha. Então ele envolve talvez a caneta, atividade física, dieta, Tudo, né? tudo envolve. É uma ali. mudança de hábitos, É né? a mudança de hábitos. Não é simplesmente o remédio que vai resolver o problema. E hoje o pessoal quer isso, né? Quer a testosterona, quer só a caneta, quer só aplicar. quer o fácil, quer uma coisa ali que seja... A pessoa quer Não só criticando aplicar. ninguém, não criticando a ninguém que pílula toma, mágica. não é questão. Mas é igual, é isso que eu ia falar agora. Às vezes a pessoa pensa, eu vou tomar só o medicamento e o negócio já tá pronto, resolvido. não preciso me preocupar com nada, né? O medicamento é super importante. Eu prescrevo Mas- medicamento, Não, prescrevo então, a caneta. não é Acho nada que é um ser, bom não é ser medicamento. contra, né? Mas é saber usar. adequada. A gente tem que... Exatamente. Tem que usar de Usar de maneira forma adequada adequada. e saber que ele não é a única maneira que a gente vai utilizar ali. Então, acho que É, faltou alguma coisa. já passou tão rápido, né? Mas Passou muito- primeiro, queria que você desse um recado pro pessoal de casa, pros homens que estão assistindo, que ainda tem aquele receio de ir no urologista. O que, que você fala para eles? O que, que você indica para eles começarem já esse despertar, Começar né? esse novembro azul, Esse esse novembro ano. azul com uma Indo no médico. consciência. Então, homens, não tenham medo de ir ao médico, de procurar o urologista, porque a gente não vai fazer nada para te desagradar. A gente só vai tentar te ajudar e tentar trazer qualidade de vida e tentar resolver teus problemas que vão acontecer lá na frente, adiantando isso hoje. E as mulheres mostrem pro marido esse recado. É. Né? Nosso público, né? A maioria Nosso é público, de a mulheres. maioria- Então, mostrem pro marido esse recado, né? Pra ele não ter preconceito. E levem o marido, né? E levem Como isso, as acompanhe o esposas marido. já levam o marido. Mulheres, levem o marido no urologista. E isso é uma coisa que a gente sempre vê. Então tem um monte de homem que chega lá e fala: por que você está aqui? Porque minha mulher marcou a consulta. Então marca Minha mulher a mandou, consulta né? do seu Eu já queria falar. Minha mulher mandou. A minha mulher mandou. E isso não é 1, nem 2, nem 3. Isso é extremamente comum. Por que você está aqui? Porque me mandaram. A minha Quem? mulher mandou mulher. eu vir, eu tô aqui. Nem sei Aham. por quê, né? Não sei por quê, mas eu vim. Ela mandou eu vir, marcou tal hora e vou. Mas muito Mas obrigada. obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? De explicar pro pessoal de casa que esse tema é Eu acho- super eu aprendi relevante. muita coisa. A gente aprendeu Eu aprendi muita bastante. coisa que eu não sabia. Muito obrigada. E é legal pra gente desmistificar esses tabus, né? Que a pessoa às vezes, não vou no urologista, tem aquele medo, aquele receio, e a gente viu que E é agora uma... tem até essas essa tecnologias prevenção, agora né? Tem também. até Então você- outras... Se Outras você ainda tecnologias. tem medo, né? Então, se você tem medo, ainda não quer ir, vai procurar tecnologia, né? Já vai se interessar. Já vai se interessar, fica- já vai no urologista já saber vai no das urologista. tecnologias e já aproveita e faz a consulta. E já Já aproveita faz para dois ver em outras um, coisas. né? Já faz tudo. Já faz Né, tudo. eu que agradeço o convite, então, e acho que isso aqui é super importante justamente para isso, né? Para a gente desmistificar e trazer informação, porque acho que a disseminação da informação para as pessoas que é o importante, porque é isso que vai levar elas a procurarem a gente e ter mais saúde, né? Com Então, certeza. sem informação, ninguém vai chegar lá. É, a gente até no Outubro Rosa, né? A doutora Jandira falou, informação salva vidas. Informação Com salva vidas. certeza. Perfeito. Então, obrigada pela participação. E para você de casa que ainda não segue o nosso canal, já comece a nos seguir. E muito obrigada. Muito obrigada e até o próximo episódio.